Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Serão, pela graça de Deus, 6 mensagens. Como eu já disse, no livro de Gênesis, nós vamos falar sobre família. O mês de maio, o pessoal costuma dizer que é o mês das famílias, né? E a gente, então, vai refletir sobre esse tema tão importante, tão necessário para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso país, para a nossa nação, para esse tempo que nós vivemos que tem sido tão complicado e tão difícil. Nós vamos refletir, então, na importância da família, nos desafios da família, na graça de Deus sobre as famílias. A série se chama Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. É baseada... Eu até brinquei, falei que eu queria colocar o título, não é brincadeira, é verdade. Eu queria colocar o título, Pai Abraão tem muitos filhos, 3 pontinhos e muitos problemas. Mas aí o designer da igreja falou, Pastor Renato, vai ficar muito grande esse título, é muita palavra. Eu falei, então vamos com o nome do livro do pastor Lisânias, nosso querido amigo, pastor Lisânias Moura, pastor da Igreja Batista Morumbi, um livro lançado pela Mundo Cristão ano passado, chamado Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. E a gente vai falar ao longo dessa série sobre a família dos patriarcas, começando com Abraão e Sara, depois Isaac e Rebeca, depois Jacó e Lia e Raquel, e depois José e toda a confusão da família. E nós vamos olhar para essa que é uma grande confusão familiar. E vamos ver como que a graça de Deus se manifestou em meio a toda essa bagunça, em toda essa loucura, em tudo o que aconteceu, que o livro de Gênesis nos conta. E hoje nós vamos começar com a família de Abraão e de Sara, falando sobre esses desafios tão grandes que eles enfrentaram. O nosso patriarca da fé, aquele que é, né, o pai da fé aí de judeus, de muçulmanos, para muitos, né, no sentido de o pai dos árabes também, considerado, e que é também o grande exemplo de fé da igreja de Jesus Cristo, né? E como que eles também encontraram esperança em meio aos seus muitos desafios e problemas. É interessante porque a família, ela faz parte do reino de Deus, do plano de Deus de estabelecer o seu reino. Eu sempre fico maravilhado com isso, porque Deus tinha, cá entre nós, N formas de fazer a coisa acontecer. E N formas muito mais fáceis e muito mais tranquilas para ele, Deus, do que envolver a humanidade e esse plano passar pelo crescimento e pela multiplicação das famílias. A gente vive num mundo, né, que o amor é tão romântico, é tão romantizado, ele é tão idealizado, e a família é tão depreciada, né? Ao mesmo tempo, é uma coisa tão paradoxal, né? Ao mesmo tempo que a sociedade busca esse amor romântico do príncipe encantado, da princesa, as nossas famílias têm sido cada vez mais atacadas, o valor da família cada vez mais diminuído, a família sendo realmente depreciada diante da sociedade. E aí a gente entender que o plano do reino de Deus, eu me lembro que quando eu entendi isso, eu acho que a gente estava para casar, a gente estava fazendo curso de noivos, e aí um dia a gente falou sobre isso, e isso virou uma chave na minha cabeça, né, que o casamento e a família faz parte da expansão do reino de Deus na terra. A gente acha que o reino de Deus cresce quando a gente evangeliza também, quando a gente planta igreja também, quando a gente promove missões também, mas principalmente Deus quer atingir famílias e através da família multiplicar a mensagem do reino e a mensagem do evangelho. Mas isso não deixa de... tudo isso é lindo e maravilhoso, mas não deixa de ser um enorme desafio à vida familiar. Bom, o programa do Ratinho, o Caso de Família, estão aí para provar que a gente não está brincando. Viver em família é barra pesada. Você viver com uma pessoa, com pessoas que conhecem o seu melhor e conhecem o seu pior, que estão lá, você não pode mandar embora, você tem que viver debaixo do mesmo teto, e o tempo inteiro é um enorme desafio. Se não for a graça de Deus, olha, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que a família é sempre muito atacada também. Por isso que Satanás sempre tenta destruir as famílias. Sempre semeando a discórdia, a falta de perdão, a amargura. Porque quando você mexe na família, no seio familiar, você abala a vida de uma pessoa. Você mexe com toda a vida de uma pessoa, você mexe com toda a estrutura
dessa pessoa quando você mexe na família, na história familiar, naquilo que de onde nós viemos e quem nós somos, né? E quem nós queremos deixar de legado, o que nós queremos deixar de legado. Então, nessa série de 6 mensagens, nós vamos falar sobre as famílias dos patriarcas em Gênesis e vamos descobrir que Deus operou nesses homens e mulheres e através deles a história de Israel foi escrita. Mas veja só, a Bíblia é tão interessante que a Bíblia não é chapa branca. Ela não poupou ninguém. Ela conta os podres de todo mundo. Estão registrados para que a gente saiba dessa situação. Eu sempre falo isso, né, que é muito interessante, porque há uns anos atrás no Brasil foi discutida uma lei, era um projeto chamado Procure Saber, foi uma lei para o Senado, se podia ou não serem escritas biografias não autorizadas. Tudo começou por causa de uma biografia que foi lançada do Roberto Carlos, em 2006. Um autor que era um jornalista, pesquisador, fãzaço do Roberto Carlos, e escreveu contando a história. E cá entre nós, o Roberto Carlos ficou muito mordido com essa biografia, ele detestou a biografia, ele nem sei se ele leu, mas só o medo dele ter alguém contando os podres da vida dele já fez com que ele promovesse uma batalha. Ele tentou recolher os livros, ele conseguiu recolher, tentou queimar o estoque, e aí foi um quiprocó, foi parar no Senado, muitos anos depois, e eu acho que uma vitória para a democracia, para o povo brasileiro, é que foi aprovado que podem ser escritas biografias não autorizadas. Por quê? Se for só biografia autorizada, eu vou só querer coisa linda sobre mim. Ó, põe aí que eu nunca errei. Põe aí que eu não tenho bafo de manhã. Põe aí que eu acordo bem-humorado e feliz. Lá em casa era uma maravilha. A gente quer inventar ou quer passar só coisas boas sobre nós. É isso aí. A gente quer que a nossa biografia seja um Instagram, né, Tiagão? Só coisa linda, só no restaurante chique. O perrengue você não conta. Né? Como diria a irmã pentecostal, quem te viu passar na prova, né? Não te ajudou, você estava lá. e é isso aí. Então, a Bíblia não é chapa branca. A Bíblia, ela não poupa ninguém. A Bíblia conta a bênção de Deus, a graça de Deus, mas conta as piores situações. As situações mais difíceis, para mostrar que o reino de Deus não depende de mim e de você. Depende da graça e da promessa de Deus sobre nós. Não depende de Deus ser uma pessoa perfeita. Não, mas da graça de Deus perfeita que me alcança todos os dias e me transforma todos os dias. É interessante que Gênesis foi escrito por Moisés, a gente precisa lembrar disso. Qual era a intenção de Moisés? A intenção de Moisés era que o povo que estava saindo do Egito, que ficou 400 anos, que perdeu a conexão totalmente com a sua herança, com o seu legado, soubesse quem eles eram, de onde eles vieram, por que eles são o povo de Deus. Porque de repente está dizendo, vocês são o povo de Deus, mas que Deus é esse? Por que nós somos povo dele? Então Moisés queria trazer uma história para mostrar, nós viemos daqui, nós surgimos daqui, de uma promessa de Deus feita a Abraão. E aí ele vai contando essa história para que o povo entendesse de onde eles vieram e quem eles eram. E aí a narrativa de Gênesis, que conta dessa aliança de Deus feita com Abraão e feita com o povo de Israel, essa narrativa ela é dividida em 10 partes, no hebraico chamada de toledotes, que é quando a nossa Bíblia está traduzida assim, dependendo da sua versão, e essa é a linhagem, ou essa é a descendência de fulano de tal. Toda vez que Gênesis escreve isso, e essa é a descendência de, é uma divisão. E o livro tem 10 divisões falando dessas linhagens, que muitas vezes, quando a gente vai fazer plano de leitura de Bíblia, vamos ser sinceros, quando a gente é adolescente, mais jovenzinho, você fala, essa aqui é a parte que eu pulo, que eu adianto a minha leitura, que é a parte da genealogia. Você não quer quem que é filho de quem, primo de quem, você fala, já estou confuso, não entendi mais nada, vou pular. E essas genealogias, essas narrativas de quem é pai de quem, filho de quem, elas estão ali por um motivo. Elas têm uma razão de ser, elas contam uma história muito importante. Se a gente não entende essa genealogia, a gente não entende do que Gênesis trata. A gente não entende profundamente do que Gênesis realmente está falando. Então, do capítulo 1 a 11, a gente vê da criação do mundo até a Torre de Babel, a gente vê um olhar mais amplo de Deus para a humanidade, que ainda, a gente imagina, fosse uma humanidade não tão numerosa.
A partir do capítulo 12 até o 50, esse olhar do autor vai se focalizar na família de Abraão e nos desdobramentos da família de Abraão. Então, do 1 ao 11, a gente vê esse panorama mais geral, do 12 ao 50, a gente vê esse foco na família escolhida, para dar seguimento, e aí é um tema muito importante de Gênesis, a semente messiânica, a linhagem escolhida. O que é a ideia? Lá em Gênesis 3,15, quando Deus vai proferir a maldição para o homem, para a mulher e para a serpente, pelo pecado que entra na criação, Deus faz uma afirmação muito misteriosa e muito ousada. E Deus diz em Gênesis 3,15 que a mulher teria um filho, e ele fala que esse filho viria em meio a dores, mas que esse filho dela, esse descendente, iria derrotar a serpente. Um dia, um filho da mulher iria derrotar a serpente. A gente chama isso de proto-evangelho, é a primeira pregação do evangelho que o próprio Deus faz. É o primeiro vislumbre do plano da redenção. Imediatamente após. É interessante que Deus não fala, pera que agora tem que pensar que entrou o pecado, não sei o que aconteceu, tem que sentar lá com a Trindade e decidir o que nós vamos fazer. Um plano B. Não, Deus já tinha tudo determinado, escrito, preparado no seu propósito, no seu decreto. Então Deus, ele anuncia para a mulher, para o homem e para a serpente que o plano dele passaria pela redenção por um descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. E aí, em toda a narrativa de Gênesis, a ideia é o segmento dessa linhagem, dessa semente messiânica, que a gente sabe, Moisés nem sonhava, desembocaria lá em Jesus, quando Mateus começa o seu evangelho, também contando uma genealogia, falando de Abraão a Davi, de Davi até José. Olha, esses são os pais, os antecessores, os antepassados, para que Jesus nascesse, o Messias, a semente escolhida. E Gênesis, desde o início, ele vai contando onde essa semente vai desenhando. Então, por exemplo, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. De começo, já fica claro que a semente escolhida não passava por Caim. Caim era, para dizer o mínimo, da pá virada. Abel era temente a Deus. Só que Abel foi morto. E aí, como é que fica a semente? Adão e Eva têm outro filho, que é Sete. E aí, quando conta a história das famílias, a gente vê que na família de Caim só tem tranqueira. Quase só tem tranqueira. Todas as coisas ruins de Gênesis contadas ali estão na família de Caim. É na família de Caim que tem Nimrod, que é descrito como o homem mais terrível da terra naquele momento, que dá origem à cidade de Nínive, que a gente sabe lá na história de Jonas o que deu na cidade de Nínive. É na família de Caim. Ao mesmo tempo, na família de Sete, nem todos são homens tementes a Deus, mas tem vários homens tementes a Deus na linhagem de Sete. Entre eles Enoque, entre eles Noé. E aí em Noé, a coisa, para resumir, a coisa dá um reset, né? Então, há uma nova família que vai dar início a todas as outras famílias. Agora não é mais Adão e Eva só, agora tem Noé. E Noé tem 3 filhos. E olha como é interessante essa coisa da linhagem, da escolha de Deus, do destino que Deus colocou na vida de cada um. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E quando Noé abençoa ou amaldiçoa seus filhos, ele abençoa só Sem. É Sem que vai dar origem ao povo semita. Os semitas, de onde vem Abraão. Cã é amaldiçoado por Noé, porque Cã tinha feito algo reprovável. Cã tinha feito algo que Deus não se agradou, que Noé não se agradou. Ele é amaldiçoado por Noé. Cã vai dar origem aos cananitas, que são depois os inimigos que Israel precisa destruir quando tomaram posse da terra prometida. Percebe? Por isso que Moisés está explicando. A gente tem que... Deus está mandando a gente matar esse povo, não é porque eles são inocentes, bonzinhos e não fizeram nada. Olha de onde eles vieram. Olha por que nós somos o povo escolhido. Ele está traçando essa história. Se fosse hoje, num filme de super-herói, diria, né? Israel, a origem. Né? Que nem tem os filmes A Origem, aí seria um Israel, a origem. De onde nós viemos.
E aí a gente chega num momento crucial da narrativa, do plano de redenção, que é quando Deus chama Abraão. E aí a gente vai ler aqui juntos Gênesis 11, a partir do versículo 27 até o 32, e depois o 12, que diz assim. Olha lá, esta é a história da família. Isso aqui é um toledote, é uma nova divisão do livro de Gênesis. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Então Ló era sobrinho de Abrão e de Naor. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Vamos ver aqui essa primeira parte. O reino de Deus, eu quero mostrar para vocês, se constrói através, como eu já disse, da construção de famílias, do surgimento de famílias. Então, a forma como Deus escolheu para que a sua semente se espalhasse foi através de famílias que povoassem a terra. Por isso que lá em Gênesis 1 ele diz sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Gênesis 1, 28. A ideia é de que pais tementes a Deus gerem filhos tementes a Deus. Gênesis já mostrou para a gente que nem sempre é assim. Mas o ideal, o desejo, o plano original de Deus é que pais tementes a Deus gerem filhos tementes a Deus. Por isso que a gente até cantou aqui que a bênção passa de pais para filhos. Olha o que diz Jeremias 32, no 38 e 39. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e seus descendentes. Deus deseja que as verdades sejam vividas e conhecidas em família. Deuteronômio 6, no 6 e no 7 diz assim, Moisés dizendo, que todas essas palavras que hoje lhe ordena estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Moisés está dizendo, converse com seus filhos sobre a lei do Senhor o tempo inteiro. Passe o tempo inteiro, fale o tempo inteiro. Eu fico impressionado que tem pais que se desesperam, meu filho e minha filha não estão no caminho do Senhor. Principalmente na adolescência, Fica desesperado na adolescência. Meu filho agora tem um monte de amigo lá que não é crente, o que eu vou fazer, como é que é? Mas o pai deixa a criança, 95% do tempo sendo alimentada por TV, internet, TV não, que criança não vê TV mais, TV assim, streaming, escola, amigo, e não se preocupa. E acha que tô levando no domingo de manhã, tô levando no domingo à tarde, tá bom demais. E acha que isso vai fazer a diferença na vida do filho. Pela graça de Deus ainda faz, de vez em quando ainda faz, mas a gente não pode achar, o Moisés está dizendo, é o tempo inteiro, é inculcando, é falando, é ensinando, é andando, é dormindo, é levantando, na vida diária. Você ensina a amar a Deus. Pais tementes a Deus, que geram filhos tementes a Deus. E aí a gente vê que a própria Trindade espelha essa verdade sobre a família, porque nós temos Deus Pai e Deus Filho. É claro que a gente não compreende totalmente, a gente não pode dizer que é totalmente igual o nosso relacionamento de pai com filho, com o relacionamento de Deus Pai e Deus Filho. Mas há uma verdade familiar nessa ideia da Trindade, do amor do pai pelo filho, no amor do filho pelo pai. E que no filho, eu e você também somos tornados filhos de Deus. Nós também passamos a fazer, como nós cantamos, parte da família de Deus. E aí, a gente vai voltar aqui para o texto de Gênesis. No mundo antigo, não havia o conceito de indivíduo, que nem a gente tem hoje. Você faz a sua felicidade, você busca a sua verdade, você busca a sua carreira, você é dono do seu destino. No mundo antigo, esse conceito de você é dono do seu destino não existia. Não existia. A identidade passava pelas comunidades,
pelas famílias. Você era quem a sua família era. Cá entre nós, hein? Até bem pouco tempo atrás, no mundo, era assim. A família do relojoeiro era uma família de relojoeiros. Ah, mas eu quero ser padeiro, meu filho. Você nasceu numa família de relojoeiro, você vai ser relojoeiro. Ah, mas eu quero ser jardineiro. Mas não tem, eu quero ser. A sua família é você. A identidade estava presa ao local, à família, ao local onde você nasceu. No nosso mundo, a gente não entende isso, porque a gente troca de lugar para lugar, a gente rompe com a nossa família, o pai é médico, o filho é enfermeiro, o neto é veterinário, e cada um vai buscando o que quer, e está cada um procurando a sua verdade. Mas no mundo antigo, no mundo de Abraão, a identidade da pessoa estava diretamente ligada à sua família. Então, eu sou filho de, eu sou pai de. Tanto que, em muitos, até na história, a gente tem fulano de tal, filho de fulano de tal. Era um título. Era uma forma de ser conhecido e reconhecido. E aí, cada família, obviamente, tem a sua história, as suas características. Eu amo conversar sobre isso com as pessoas. Você entender a história das famílias. A minha irmã descobriu, não foi ela que descobriu, mas assim, na nossa família é ela que está mexendo. Ela e meu cunhado estão mexendo num site, aí que eu esqueci o nome, que você vai descobrindo, você vai botando coisa dos seus antepassados, e eles vão achando documentos. A minha irmã achou certidão de nascimento da nossa bisavó, trisavó, que meu pai nem conhecia, minha tia não sabia, e vai achando, e vai conhecendo, e você vai descobrindo. E aí a gente começa a conversar, né? Porque ela acha esses documentos, aí, pai, olha, a mãe da nossa bisavó nasceu não sei aonde. Aí meu pai, será? Peraí, vou perguntar pra tua tia. Aí liga, e pergunta, e corre, e vai. E é muito gostoso você entender de onde você veio. Agora tá na moda esses testes genéticos, né? Que as pessoas, eu falo que a primeira parte eu tenho vontade de fazer, a segunda nunca. Eu nem que me pagasse eu faria para descobrir que doença que eu posso ter. Eu acho isso uma loucura. Eu não sei como alguém consegue dormir fazendo um teste desse, mas isso é outra história. Agora, para você descobrir de onde você veio, tem muita gente, alguém já fez isso aqui? Tem muita gente fazendo. É bem interessante. O pessoal fica surpreso com o resultado. Ah, você é tantos por cento espanhol, você é tantos por cento português, você é tantos por cento africano, de tal lugar, de tal país da África. É muito interessante. Então, cada família tem a sua história. E cada família tem as suas características, moldadas por essa história. A sogra do meu pai, por exemplo, ela é alemã. Meu pai é viúvo, né, casou com uma viúva. Ela é alemã, veio criança, fugida da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Isso mudou a vida dela. Então, hoje, ela é uma idosa. Por exemplo, ela odeia desperdício, mas ela odeia desperdício com todas as forças dela. Então, se o neto deixa lá, os netos dela deixam comida sobre ela fica para morrer. Por quê? Porque ela veio de um contexto que deixar comida não existia. Ela veio da guerra, meu amigo. Ela vive com pouco. Ela até tem dinheiro para comprar, mas não compra. Por quê? Porque na cabeça dela não precisa, é mentalidade de guerra. Ou seja, a origem dela ditou como ela viveu o resto da vida. E assim somos todos nós. Com quem nós crescemos, com quem nós vivemos, onde nós nascemos, moldou quem nós somos, a nossa história. E aqui nesses versículos, a gente vê um pouquinho da história da família de Abraão. E é interessante porque cada família tem os seus detalhes. E Deus pode usar cada um desses detalhes para o reino dele, para a glória dele. Às vezes tem coisa que a gente acha vergonhoso. Tem coisa que a gente queria esconder embaixo do tapete. Tem coisa na nossa família que a gente fala, ixi, um que é filho bastardo, o outro que é fruto de não sei do que, um que traiu não sei quem. Aí você fala, não queria ter essas coisas na minha história. Deus usa até essas coisas para a sua glória, para o seu louvor e para o seu reino. E a família de Abraão, que na verdade aqui ainda é Abrão, é antes da troca do nome, vem de Ur dos Caldeus. Por que eles chamam de Ur dos Caldeus? Porque tinha uma cidade chamada Ur, que era outra, maior, mais conhecida. Essa Ur dos Caldeus era uma cidade ao sul da Mesopotâmia, pouco menor do que a outra Ur, né? Onde hoje é o Iraque. E os comentaristas bíblicos dizem que na época esse caldeus foi colocado depois, muitos anos depois no texto,
porque os caldeus vieram depois do tempo de Davi. Então isso foi inserido no texto por alguém para dizer, olha, é Ur, mas não é aquela outra não, é essa aqui, é um anacronismo, é uma inserção no texto que na época original não fazia sentido, porque não existia essa ideia dos caldeus. O povo caldeu não existia, né? Então ele vem dessa cidade. Agora, por uma... veja, era uma região, era uma cidade de práticas politeístas. Eram povos que adoravam vários deuses. E é interessante que eu falei da família. Por que eles adoravam vários deuses? E aí isso eu aprendi com John Walton, grande especialista no Antigo Testamento. Vira uma chave. Porque um Deus sozinho na cabeça desse povo não tinha identidade. Ele precisava de uma família para ele ter a identidade na sua família. Então, um Deus tem identidade quando ele mora numa família de deuses. Por isso que tinham vários deuses. E quem conhece um pouquinho da mitologia, sabe que assim, é um que é filho do outro, que é pai do outro, que traiu o outro, que matou o outro, que pisou em cima da cabeça do outro, que é uma... A Cristina Rocha chora nessa mitologia, que é uma bagunça. Mas eles têm a sua identidade definida nessa família de deuses. As decisões dos deuses não são tomadas sozinhas. Não tem lá um Deus que fala, resolvi isso. Você pode ver que todo retrato de politeísmo, de mitologia, os deuses tomam decisões em conjunto, num conselho de deuses. Então, é desse lugar que Abraão veio. Nesse mundo, não existe algo espiritual e algo natural. Essa categoria que a gente fala meu trabalho secular, meu trabalho para Deus, a gente divide tudo em secular e espiritual. Nesse mundo não faz sentido, tudo é espiritual. Tudo que acontece no mundo é movido por deuses, é movido pelo divino. Se chove é porque o Deus da chuva fez chover, se pegou fogo é porque o Deus do fogo fez acontecer, se casou é porque a deusa do amor fez com que o amor brotasse. Tudo é movido por esses deuses que fazem com que as coisas aconteçam. Agora veja, a gente até depois, né, quando a gente entende isso e olha para o conceito da Trindade, é muito bonito a gente aplicar isso, né, porque Deus, o nosso Deus, que é um, mas é três, ele é uma comunidade em si. Né? É o que a teologia chama de pericorese, né? É a dança da Trindade, é a perfeita comunhão das três pessoas da Trindade, umas com as outras. Mas lá para Israel, isso ainda não tinha sido revelado. Lá para Moisés e para Abraão, isso não tinha sido revelado. De repente, Abraão vai ser chamado por um Deus, e esse Deus, ele é o Criador, ele se diz o Criador de céus e terra, e ele não opera como os outros deuses dentro do sistema, ele opera de fora do sistema. Deus está além da sua criação, Deus está fora da sua criação. E de vez em quando ele interfere na sua criação. Então isso para Abraão era uma mudança de mentalidade, de raciocínio e de tudo mais. E aí, veja, o que acontece na família de... uma outra coisa importante. Esses deuses da mitologia, esses deuses politeístas, né, do mundo antigo, eram deuses que tinham problemas de caráter. Eles mentem, eles roubam, eles assassinam. São deuses como nós. A imagem e semelhança do homem. Guarde isso para a gente entender como é que Abraão depois recebe a revelação e o chamado de Deus. Agora veja, Arã, que era irmão de Abrão, ele morre. A gente não sabe por quê, mas ele morre, e dá a entender o texto que ele morre cedo. E aí Terá, que era o pai de Abrão, ele pega toda a família, menos Naor, que era um dos seus filhos, e Naor fica em Ur, e Terá, a gente não sabe bem por que, resolve partir para mudar de lugar. Será que pela perda do filho? A gente não sabe o que aconteceu. Mas quando ele perdeu o filho, ele decide sair de Ur. E ele pega Abrão e Sarai, e ele pega o seu neto Ló, que era filho do seu filho. E ele parte. E veja, esse pessoal que parte não parte sozinho, não pega um avião. É uma caravana, que vão servos, vão animais, vão crianças. É muita gente. E eles vão, e a ideia deles era chegar em Canaã. Olha que interessante.
Só que a gente não sabe por que ele para numa cidade chamada Harã, e no português a cidade e o nome do filho são iguais. No hebraico não, eles têm uma letra diferente. Mas é uma cidade chamada Harã e ele fica ali. E ele fica ali. E a Bíblia diz que ele viveu Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos. Muitos comentaristas bíblicos entendem que esse número está errado. Que houve um erro de cópia no texto. Por quê? Porque se Terá tivesse vivido 205 anos, Abraão foi chamado por Deus com 75 anos. Então isso significaria que ele teria vivido 60 anos depois que Abraão foi chamado por Deus e saiu da casa do seu pai. É muito tempo. Então o que os comentaristas entendem, baseado, inclusive, Estevão fala isso no seu discurso de Atos capítulo 7, e tem outros manuscritos judaicos que provam isso, que Terá morreu com 145 anos. E quando Terá morre, é provável que nessa hora Abraão decide continuar a viagem e ele recebe o chamado de Deus. Então, é provável que Abraão perdeu seu pai e agora ele tem a sua esposa, Sarai, e ele tem o seu sobrinho Ló. E eles então, de repente, recebem, ele escuta a voz de Deus. A gente não sabe se ele viu a Deus, se ele ouviu a voz de Deus, mas ele recebe o seu chamado. Só que antes de a gente prosseguir, esse pequeno texto conta 2 problemas para a gente. 2 situações familiares. Primeira, Sarai era estéril e não podia ter filhos. No mundo antigo, isso era uma vergonha enorme. Primeiro, pela parte prática. Se você não tem filho, você não tem para quem deixar herança. Bagunça o esquema de herança. Segundo coisa, no mundo antigo, o filho era quem cuidava do pai na velhice e principalmente quem enterrava o pai num lugar de honra. Se aquele casal não tem filhos, quem vai enterrá-los? Quem vai honrar o nome deles? Quem vai passar o nome da família? E alguns entendiam que a esterilidade era uma maldição dos deuses, envergonhando aquele casal, envergonhando aquela família. Então havia uma vergonha na vida de Abrão e na vida de Sara. Abrão já tinha seus 70 e poucos anos, Sarai tinha 65, 70 anos de idade. Lembre-se que naquela época as pessoas viviam mais. Nós estamos falando de pessoas que morreram com 145. E eles não tinham filhos. E aí, tem uma segunda questão familiar. E quem já viveu isso na sua vida sabe do que eu estou falando. Eles tiveram, e muitos de vocês já fizeram isso, eles tiveram que sair do seio familiar e ir para uma nova terra. Você sair de casa, você sair da sua cidade, você sair do lugar onde você nasceu e você ter que ir para um outro lugar, num outro país, para uma outra cidade, para um outro estado, uma outra região. E eles, lembre-se que era um mundo que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha como... Mudou, meu amigo, tchau, para nunca mais. Era um rompimento para nunca mais. Então, e um outro problema que a gente não vê ainda, mas vai acontecer, é que Ló vai junto com Abrão. E Ló, que era uma bênção, se torna um problema para o seu tio. Sabe aquele parente que aparece na hora que você não queria, mas sempre aparece com um problema, né? Sempre vem com uma situação complicada. Era Ló na vida de Abrão. O Warren Wiersbe, grande comentarista bíblico, ele resume assim: Naor foi o homem que ficou, Terá foi o homem que parou, Ló foi o homem que se desviou e Abrão foi o homem que obedeceu. Esse é um resumo da história de Abrão e da sua família até aqui. Aí a gente vai ver que a família de Abrão agora está inserida num panorama maior do agir de Deus. Vamos ler aqui no capítulo 12, os primeiros 7 versículos. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha, olha só, 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Outro problema.
O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência daria essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia parecido. Vamos aqui rapidamente entender o que está acontecendo. O chamado de Abraão não é um chamado, é uma ordem. Vai. É um imperativo, vai. E ele coloca, esse chamado, coloca Abraão no âmago, no centro do plano da redenção e dos planos de Deus para reverter tudo que tinha dado errado de Gênesis 1 a 11. Em Adão e Eva, em Noé, em todas as coisas. Deus está dizendo, tudo que até aqui caminhou aos trancos e barrancos, nós vamos consertar a partir da família de Abraão. Nós vamos colocar o plano numa nova etapa. Gênesis 1 a 11 trabalha com o conceito de nações. Quem lê a história de Babel vê as nações se reunindo em torno de... Tem uma lista das nações em Gênesis 10. E agora Deus pega um casal que não pode ter filho e diz, de vocês eu farei uma grande nação. Olha que interessante. E é interessante, o que o pessoal de Babel queria? O que o texto de Gênesis diz? Gênesis 11. Que o pessoal lá em Babel queria que o nome deles fosse famoso em toda a terra. E eles construíram uma torre para que... Não, eles não queriam subir até o céu. Eles queriam que Deus descesse naquela torre. Era um zigurate. Eles queriam que os deuses descessem naquela torre. Para que o nome deles ficasse famoso na terra toda. E olha o que Deus diz para Abraão. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus está dizendo, eu vou fazer do jeito correto. Aquilo que eles queriam em Babel, agora eu vou te dar de uma forma correta. Pela minha aliança com você. Esse Deus que chama Abraão, como nós falamos, não é nem um pouco parecido com os deuses que Abraão conhecia. O Deus que criou o mundo pela sua palavra, agora pela sua palavra chama Abraão. E chama um povo à existência, chama uma família à existência. E aí nós estamos vendo a narrativa de Moisés. A desobediência de Adão e Eva geraram maldição, a obediência de Abraão vai gerar bênção. Só que para que essa bênção aconteça, Abraão deve abandonar a sua comunidade. E ele faz imediatamente. Ele tem que abandonar o local que dá segurança para ele. Ele faz imediatamente. E ele vai para uma terra que ele não sabe onde. Você imagina você pegar uma caravana de gente e falar, nós vamos para um lugar. Mas não sei bem onde é. Homem tem essa coisa. Mulher sempre fala que homem tem essas coisas, né? Adel? O pessoal homem viaja antigamente. Hoje com GPS é mais difícil. Mas eu lembro de meu pai... perdido, não sabia nem... Está mais perdido que Adão no dia das mães, não sabia para onde ia, não sabia o que fazer, não sabia o que acontecer. E minha mãe falando, Silas, você quer uma ajuda? Não, eu sei bem aonde nós estamos. E eu tinha certeza que ele estava perdido, e ele estava perdido. Mas homem que é homem não pede ajuda. Né? Essa bobeira que a gente tinha antigamente. Imagina você falar, nós vamos viajar. Para onde? Não sei. Um lugar que Deus vai mostrar. Mas que Deus? Qual Deus? Não, um Deus que falou comigo. Mas que Deus é esse? Tente entender a loucura que Abraão coloca a sua família. Ele não estava sozinho, ele tem uma família. Ele tem servos, ele tem animais, ele tem gente com ele. E aí, Deus escolhe essa pequena faixa de terra, que a gente não sabe bem porquê, que é uma região estratégica, talvez, onde passavam caravanas de leste a oeste, de norte a sul. Deus escolhe esse pequeno pedaço de terra, que onde hoje é a Palestina, ali Canaã, e Deus diz, é aqui que eu quero começar o meu reino, é aqui que eu quero construir a minha aliança contigo. E aí Deus diz, eu quero que você, Abraão, seja uma bênção. E tem duas formas que Abraão vai ser uma bênção. Primeiro, o Messias vai vir através dele, por isso que diz, em Abraão nós somos feitos filhos de Deus, porque em Cristo é filho de Abraão, e nós em Cristo somos feitos filhos de Deus. E segundo, Abraão vai se tornar um protótipo de bênção. Sabe aquela pessoa que todo mundo olha e fala, esse é um homem abençoado. Então ele tem que ser rico, ele tem que ter uma família abençoada, ele tem que ser generoso com seus vizinhos, com a sua comunidade, ele tem que ser aquela pessoa que as pessoas olham e falam, esse é um homem abençoado. Ele é o protótipo da bênção de Deus. Só que a gente já falou, ele não podia ter filho. Então, acho que Abraão fala para Deus assim, tudo legal, muito bacana, mas tem um pequeno problema. Eu não tenho filho. Quanto mais uma nação. Para viver a promessa,
Abrão precisou de uma vida de obediência que envolveu toda a família. Ele não tomou a decisão sozinho, foi uma decisão da família toda. Warren Wiersbe diz que Abrão obedece sem saber onde, sem saber como, sem saber quando e nem saber por quê. Ele foi na cegueira total. E é interessante que a gente vê que esse homem que obedeceu imediatamente, esse homem que deu uma prova de fé de um Deus que ele não conhecia, que chamou ele. Porque Abrão foi conhecendo a Deus à medida que Deus foi se revelando. Mas ele obedece sem saber muito detalhe. Deus falou, Deus chamou, ele foi. Esse homem que tinha essa capacidade, versículos depois, a gente não vai ler por causa do nosso tempo, ele também falhou 2 vezes. No versículos 10 a 13 de Gênesis 12, depois você pode ler em casa, diz que veio uma fome sobre a terra. Assim que Abrão se muda, vem fome sobre a terra. O que Abrão faz? Fica com medo. Olha que doideira, esse cara que saiu de um lugar longe, atravessou sozinho, sem saber. Você fala, esse cara não tem medo de nada. Esse cara confia em Deus, esse cara tem uma fé inabalável. De repente vem fome sobre a terra. O que ele teve? Medo. O que ele faz? Vou pedir ajuda para o Egito. Eu estou perto do Egito, eu vou pedir ajuda para o Egito. Só que quando ele chega no Egito, ele pensa num plano. A gente, quando fica longe de Deus, quer fazer as coisas longe de Deus, a gente fica maquinando uns planos, né, para enganar Deus. Se Deus me perguntar, eu tenho uma história para contar. Veja bem, Senhor, não foi bem assim. Eu sei por que eu cheguei aqui. Ele fala para Sarai, esposa dele, você é uma mulher bonita, apesar da sua idade. Eles vão querer pegar você para casar com eles, pro harém do faraó. Então, a gente faz o seguinte, para eu não morrer, porque se você é casado, eles matam o marido, se é viúva, pode ser do harém. Problema resolvido, né? Você já viu aquele filme do Borá, que o cara ele fala no começo do filme, ele passa, ele só faz assim para pessoas, ele faz só o sinalzinho, para cada um que ele faz é um que vai morrendo, um que vai morrendo, um vai morrendo. Para o faraó fazer assim, matar Abrão, 2 palitos. Então ele fala, nós vamos falar que você é minha irmã, porque eles eram meio irmãos. Mas ele fala, a gente vai falar que você é minha irmã, e aí fica tudo bem. Só que essa mentira foi mentira. Segundo, ele estava pensando nele, não na mulher. Ele estava tentando se proteger. Que nem Adão, ó, a mulher que o Senhor me deu, foi ela que causou o problema aí. Na hora da proteção, ele pensou nele primeiro. Maridos, não devemos fazer isso. O que acontece? Dá tudo errado. A Sarai quase é levada para o harém. Ela é levada, ela quase é efetivada como esposa do faraó. Deus envia uma maldição sobre o faraó. Abrão tem que falar que ele estava mentindo. É desmascarado na frente de todo mundo. É uma situação. Esse grande homem de fé mentiu. A história de Abrão vai continuar, e eu caminho para o final. E lá no capítulo 16 de Gênesis, a gente vê que Sarai também não era santa. A promessa demora 25 anos para se cumprir. No meio do caminho, Sara fala assim, quer saber? Vamos resolver do nosso jeito essa promessa. A lei antiga dizia que se uma pessoa, uma família, um casal não pudesse ter filhos, e eles tivessem uma escrava, o filho dessa escrava era considerado um herdeiro legítimo do Senhor. Não era um bastardo, era um filho legítimo. Ela fala, eu tenho uma escrava, uma egípcia chamada Agar, deita com ela e você vai ter um filho com ela, e o filho dela vai ser o seu filho, a promessa de Deus vai se cumprir. A gente sabe da história. Desse relacionamento nasce Ismael. E quantos problemas Ismael trouxe para a família de Abrão. Coitado, ele nem pediu para nascer. Mas quantos problemas houveram? Quantos problemas na história com os povos árabes, contra o povo judeu, que se levantaram por causa dessa desobediência de Sarai e de Abrão. Veja, esse casal que teve a capacidade de ser chamado por Deus, exemplo de fé e tudo mais, também experimentou desafios. Meus irmãos, na caminhada com Deus, a nossa caminhada não é de glória em glória, só como se não houvesse... A gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta pecados na família, a gente enfrenta pecados no casamento, a gente enfrenta pecados com os nossos filhos, a gente erra, a gente pisa na bola, nosso caráter é exposto, a gente mostra que a gente é falho. E a grande loucura de tudo isso é que no meio dessa nossa falha, de toda essa podridão,
Deus consegue demonstrar sua graça e fazer com que no meio de famílias imperfeitas a graça dele se manifeste e a gente seja usado para os propósitos do reino de Deus. Se a gente olhasse para Abrão e Sarai, você fala assim, nossa, gente da pior qualidade. Mas não é isso que a Bíblia diz. Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, no versículo 8 diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se tivesse terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele está dizendo, Abraão tinha os olhos na Jerusalém celestial. Olha que coisa linda. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Olha só, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Romanos 4,18, o apóstolo Paulo diz assim, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Pedro, na sua primeira carta, usa Sara como exemplo de esposa. Ele fala, esposas, imitem a Sara. Aí eu te pergunto, a Bíblia, o que aconteceu? Eles não sabiam? Paulo não sabia dessa história? Pedro não sabia dessas histórias? Claro que sabiam. Aqui fica um testemunho para todos nós, um desafio para todos nós. Se a gente coloca as nossas vidas na mão de Deus, o resultado final da nossa vida não vai ser das desgraças, dos erros, das falhas que nós tivemos. Deus é poderoso o suficiente, porque isso não diz a respeito de nós, isso diz respeito a Deus. É sobre Ele, é o poder dEle, é a graça dEle, que superabunda sobre as nossas falhas, sobre os nossos pecados, sobre os nossos defeitos, sobre as nossas podridões. E o testemunho que fica para as futuras gerações, pela graça de Deus, é da fé, é da esperança, é da obediência. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. No meio das nossas lutas familiares, no meio das nossas lutas, você que tem lutado com seu cônjuge, você que tem lutado com seu filho, filhos que têm lutado contra pais, você que tem problemas de herança mesmo, com familiares, isso acaba com as famílias. Saiba que no meio das nossas fraquezas, Deus é capaz de usar a nossa história para construir o reino dEle, e a graça dEle é que fica, o testemunho dEle é que fica, é o poder dEle que sobressai na nossa fraqueza. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, de que a graça dEle é muito maior que a nossa fraqueza. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque, primeiramente, o Senhor nos chamou para fazer parte da tua família. Obrigado porque nós somos os teus filhos e tuas filhas. Obrigado porque nós temos uma herança em Cristo Jesus. Nós somos coparticipantes de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Obrigado, Senhor. Que privilégio. Obrigado porque o Senhor decidiu escrever a tua história em nós, através das nossas famílias, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, na nossa rotina corrida, nos nossos desentendimentos. O Senhor decidiu estar no nosso meio, o Senhor decidiu usar a nossa história para escrever a tua história. Nós consagramos ao Senhor as nossas famílias, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, nós consagramos ao Senhor os nossos casamentos, nossos filhos, nós consagramos ao Senhor as nossas relações com nossos irmãos, com nossos pais, pedindo ao Senhor que a história da nossa família não seja uma história de derrota, não seja uma história de vergonha, não seja uma história de maldição, mas que acima das nossas falhas, o Senhor use a história da nossa família para escrever uma história de bênção, de graça e de poder, que seja glória para o Senhor, para o teu nome. Nós entregamos a ti as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. E nós pedimos ao Senhor que faça infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a bênção de Jesus, o nosso irmão, aquele que nos torna cordeiro da bênção divina, que as consolações do Espírito, aquele que está conosco todo o tempo, iluminando o caminho, nos dando a graça, consolo, poder, esteja sobre nós hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém, amém, amém. Deus te abençoe. Uma semana muito abençoada. Não sai sem dar um abraço na pessoa perto de você. Até semana que vem. Deus abençoe.